Olá pessoas, este é mais um vídeo nosso aqui na internet. Se você não me conhece, meu nome é Juliana Caligares, eu sou atriz, professora, diretora e pesquisadora teatral e hoje eu vou fazer a análise de mais uma obra desse glorioso período dos anos 40, pós-bomba atômica, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-queda do nazismo na Alemanha. E durante um período de caça aos nazistas, do Tribunal de Nuremberg e dessa conturbação cultural, principalmente na Europa, que influenciou muito aqui a nossa vida nas Américas, para entender esse momento da humanidade. No vídeo anterior dessa série, eu fiz os rinocerontes do Ionesco, ou rinoceronte, e nós tentamos entender a atualidade disso. Hoje, mais uma obra dessa série para você. Hoje nós vamos falar desta coisa maravilhosa, O Estado de Sítio, do escritor argelino-francês Albert Camus, que também escreveu um romance chamado A Peste e um outro romance chamado O Estrangeiro. Bem, sem mais delongas, vamos à história. A peça estreou em Paris em 1948 e o Camus foi influenciado pelo ator e amigo Jean-Louis Barrault, que queria montar uma história desse tipo já há muito tempo. Então o Camus pegou os seus próprios romances e desse caldo entre A Peste e O Estrangeiro saiu O Estado de Sítio. A história se passa na cidade espanhola de Cádiz, uma escolha consciente do autor como uma forma de expressar o seu protesto contra a situação na Espanha. Lembremos que lá há o franquismo e contra a ação da Igreja Católica naquele país. A obra compõe-se de um prólogo e 3 partes bem delimitadas. O presságio mostra os habitantes de Cádiz amedrontados pela aparição de um misterioso cometa que começa a trazer desgraças. Porém, a ordem oficial do governo é para que nada se tema, porque nada foi visto. A primeira parte da peça mostra a vida normal da cidade, das pessoas, com suas tristezas, suas alegrias, suas artimanhas, suas mazelas. Ao final da segunda aparição do cometa, alguns homens caem mortos em praça pública, num sinal evidente de que uma epidemia está se alastrando. O governo, então, resolve tomar providências, mas não no sentido de combater o mal, e sim no sentido de combater o pânico. Na realidade, essa situação apenas incomoda o governador de Cádiz por privá-lo da caça e não por qualquer outra coisa. E sabe por quê? Porque não ocorre a esse governador que ele também possa ser atingido pela epidemia. E o destino do povo interessa a ele menos do que um fazão abatido na caça. O padre, intransigente, quase vitorioso com o que considera um castigo dos céus, exorta brutalmente os cidadãos e as cidadãs à confissão de seus pecados e à penitência. O juiz, terceiro poder reinante em Cádiz, sequer toma conhecimento da calamidade. Continua calmamente lendo os seus salmos, consciente de que, por ser um homem justo, certamente nada sofrerá. Para essas 3 autoridades, o padre, a igreja e o juiz, a peste é um assunto do povo e só lhes diz respeito na medida em que altera suas próprias rotinas. Enquanto o delegado de polícia anuncia à população as determinações de isolamento social e lockdown para essas emergências somente para o povo, entram em cena a peste e a sua secretária. E tanto a peste quanto a secretária explicam à população serenamente que vieram apenas reclamar para si o poder. A secretária, depois nós vamos entender melhor quem ela tem um caderninho e todos os nomes de todas as pessoas da cidade de Cádiz estão escritas nesse caderninho e basta ela riscar com o seu lápis
para a pessoa cair morta. E quando ela arrisca, ela chama isso de irradiação. Portanto, bastam apenas algumas irradiações para que os governantes facilmente abdiquem de suas posições. É claro que as irradiações que a secretária provocou foram sobre a população. Portanto, a população fica completamente à mercê dos recém-chegados porque os governantes não se importam. Uma nova ordem é anunciada, um programa para impor a ordem e a disciplina. Essa nova ordem serve para punir os fracos, como as pessoas que amam, e premiar os delatores, considerados ainda mais fortes se eles delatarem pessoas das suas próprias famílias. Os mensageiros da peste anunciam à população as novas medidas de bloqueio e isolamento social, enquanto a população tenta fugir para o mar. Mar aberto, mar livre, vento que liberta. Água que lava. Mas todas as tentativas de fuga para o mar esbarram contra as portas da cidade que se fecham, cerceando qualquer tentativa de liberdade. A população oprimida, igualada na mesma sorte, não se solidariza, não se ajuda, não se empatiza, não se confraterniza. A população não se apoia mutuamente. Ao contrário, como no romance A Peste, se tornam uma população tão oprimida e ao mesmo tempo tão voltada para si mesmo, tão autorreferente, tão endurecida em seu próprio medo que chegam a negar qualquer tipo de ajuda às suas concidadãs e concidadãos. Encerrada em seus próprios muros, emudecida por um tampão embebido em vinagre, Cádiz é oficialmente declarada uma cidade em estado de sítio. A ridícula angústia da felicidade é proibida, assim como o rosto ridículo das apaixonadas e dos apaixonados. Os valores mais caros são proscritos, não deverá existir mais amor. E ninguém mais morrerá por acaso ou por descuido. A morte, de agora em diante, será burocrática e racional. A segunda parte da obra, desta peça, mostra uma burocracia, uma máquina burocrática pesada criada para gerar desentendimento entre as pessoas. E por ser desentendida e temida é que esta nova ordem se mantém. O povo reclama, mas sempre individualmente, nunca como um grupo coeso. Mas os seus argumentos, carregados de emoção, motivados pelos direitos fundamentais, são demolidos pelo raciocínio cínico e frio de Nada. Mais um personagem alegórico que entra na história. Nada é um nihilista bêbado que antes estava com o povo, mas vendo que o governo da peste era mais forte, se volta contra o povo e passa para o lado do tirano. Seu ponto de vista, extremamente negativo, afirma na peça uma das ideias centrais defendidas por Camus. Na ausência de outros valores, as ideologias totalitárias, como o nazismo, triunfam. O nazismo com sua recusa à vida. Se não se acredita em mais nada, tende-se a acreditar na destruição. O clamor da população atinge o seu ponto mais alto com a chegada de Diogo, que é o grande herói da história, que incita a população a levantar a voz sobre o seu medo. Mas a resposta do povo é apenas um lamento. Éramos um povo, agora somos apenas uma massa. Sem poder contar com essa gente amedrontada, o jovem enfrenta a peste sozinho e em seguida refugia-se na casa do juiz, que é o pai da sua mulher amada, Vitória. Mas o juiz,
se recusa a dar-lhe abrigo, porque o essencial e antes de mais nada é cumprir a lei, qualquer lei, porque todas as leis, segundo o juiz, são indiscutíveis e sagradas. Com a presença de Diogo, que é um homem justo, a família do juiz se desestabiliza. O juiz confessa antigas mágoas, a mulher dele também, e o juiz a acusa de ter sido infiel. Os ódios afloram incontidos. A família perfeita revela-se uma fraude desde sempre. Diogo foge da casa do juiz, prometendo voltar para sua amada Vitória. Chega até o mar e encontra por uma brecha no muro um barqueiro e tenta convencer o barqueiro a levá-lo para longe quando surge a secretária da peste, que tenta seduzi-lo. Indignado, Diogo a esbofeteia. Ela sente, ela teme. Para a alegria do povo, que encorajado retira as mordaças e finalmente grita a uma só voz. Em seguida, a secretária vencida diz que ela nada pode contra quem não a teme. E esta é a regra do jogo e sempre foi, desde o início. Diz a secretária que o poder cessa ao cessar o medo. E é nesse momento que um vento do mar começa a soprar novamente em direção à cidade. A última parte apresenta a derrota final da peste, acossada por Diogo, que incita a população à rebelião. A peste se vai, trazendo de volta os antigos governantes. Nesse momento, a irmã rancorosa de Vitória arranca o caderno da morte da secretária e risca o nome dele. É quando a gente ouve um grito horrível vindo da casa do juiz. Em seguida, o caderno é passado de mão em mão entre a população para que a população cometa pequenas vinganças pessoais. Em seguida, o corpo de Vitória, morto, é trazido à praça central de Cádiz. Ah, Vitória, a amada de Diogo, e ele propõe à peste trocar a sua vida pela vida de sua amada. A peste, tiranamente, propõe-lhe outra coisa, faz uma contraproposta. Ela propõe libertar os dois, para que vivam os dois, para que eles possam viver felizes em outro lugar, em troca do domínio total sobre Cádiz. Diogo recusa-se, reafirmando a posição que ele tem desde o início, que ele não é capaz de sacrificar o bem-estar do povo em nome de sua felicidade individual. O amor desta mulher é o meu reino, meu apenas, mas a liberdade desses homens e mulheres lhes pertence. Eu não posso dispor dela. A peste ainda tenta convencê-lo a não se sacrificar em nome de uma gente tão mesquinha e covarde, que nem sequer tem condições de apreciar com justiça tamanha elevação de sentimentos. Por fim, a peste aceita o acordo e por um breve momento, Vitória e Diogo ficam vivos ao mesmo tempo. É quando ela se dá conta do sacrifício que ele fez. E tanto Vitória quanto as mulheres censuram Diogo por ter escolhido a morte ao invés do amor. Mas Diogo sabe que sua morte será em nome de toda aquela gente. E não adiantam nada as súplicas e as críticas. Diogo deixa-se morrer para que Vitória viva e tenha uma vida feliz. E toda a cidade de Cádiz se liberte da peste. É nesse momento que nada anuncia o retorno dos antigos governantes. Diferentes do tirano peste, porque em lugar de fecharem a boca dos que gritam em sua desgraça, fecham apenas os seus próprios ouvidos. A secretária: então já nada posso contra vós. Também isso faz parte do regulamento. E eu devo dizer-vos que é a primeira vez que esse regulamento tem a minha aprovação.
É importante dizer que neste momento final da peça, a secretária, que nós identificamos como sendo, depois de muitos indícios, a própria morte, se cansa do seu dever. Porque antes ela era livre e ela matava espontaneamente, as pessoas morriam de forma desburocratizada, como queriam, como quisessem, como desejassem, livremente, sem formulário para preencher. Mas a partir do momento em que ela aceitou trabalhar sob os auspícios da peste, ela própria deixou de ser a morte e passou a ser a secretária. E ela só mata de forma racional e burocratizada. E é nesse momento então que ela se liberta para não servir mais à peste e tentar ser, novamente, uma morte livre. Mas no fim não dá certo não. A peste agarra ela pelos arreios curtos que ele havia colocado nela e ela é obrigada a servi-lo novamente. Após a morte de Diogo, que pelo contexto da peça facilmente será esquecido, nada discursa ao ver os antigos governantes opressores se aproximando. Ei-los! Os antigos chegam, os de antes, os de sempre, os petrificados, os tranquilos, os confortáveis, os boas-vidas, os bem-cuidados, a tradição, enfim, sentada próspera, barbeada de fresco. O alívio geral vai ser possível recomeçar na estaca zero, naturalmente. Eis aqui os pequenos alfaiates do nada. Sereis vestidos na sua medida, mas não vos agiteis, seu método é o melhor. Em lugar de fechar as bocas dos que gritam sua desgraça, fecham seus próprios ouvidos. Éramos mudos, vamos nos tornar surdos. Silêncio! Os que escrevem a história estão voltando. Vão ocupar-se dos heróis, colocá-los em mármore. Não vos lamenteis por isso. Por cima das lajes, a sociedade está realmente misturada demais. Olhai, pois, que pensais que eles estão fazendo? Eles estão se condecorando. Os festins do ódio estão sempre abertos. A terra esgotada cobre-se da madeira morta das potências. O sangue daqueles que jamais os justos ilumina ainda as muralhas do mundo. E o que fazem eles? Condecoram-se, rejubilai-vos, ides ter vosso discurso de prêmios, mas antes que o estrado seja aproximado, desejo reunir-vos o meu, este aqui que eu amava, contra a sua vontade, referindo-se a Diogo, está morto. Logo após este discurso, Nada atira-se no mar, e lá ele perece. E o barqueiro observa a morte de Nada, comentando o seguinte: caiu. As vagas encolerizadas o ferem e o sufocam em suas cristas. Essa boca mentirosa enche-se de sal e vai calar-se, enfim. Olhai, o mar furioso tem a cor das anêmonas. Ele nos vinga, sua cólera é nossa cólera. Ele chama a reunião de todos os homens do mar, a confraternização dos solitários. Ó vaga, ó mar, pátria dos insurretos, eis aqui teu povo, que jamais cederá. A grande onda das profundezas, nutrida na amargura das águas, arrebentará vossas cidades horríveis. E é com esse vaticínio de uma vingança da natureza contra os homens, contra a humanidade, é que o pescador encerra a peça. Cai o pano. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a minha análise da obra Estado de Sítio, do Camus. Enche a gente de tanta coisa, mexe com os nossos brios, enche os nossos corações de tanta imagem, as nossas mentes fervilham. Eu não sei quanto a vocês, mas essa história me deixa muito ativa, pronta para fazer alguma coisa em nome de mudar o status quo, de mudar o sentido das coisas, de tentar buscar um novo rumo para tudo que acontece nas nossas vidas, não é mesmo? Bem, se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que me ajuda demais aqui no canal. Não esqueça de compartilhar este vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!